O ano novo já começou e o que será que a gente pode esperar para os investimentos em 2023? Onde será que vai ser melhor da gente fazer os investimentos? O que será que está barato na bolsa? E o que será que vai render muito mais nesse ano? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, investidor, bora investir seu capital? Eu sou Bruno Sprado, consultor de investimentos e esse é o Capital Investidor. Investimentos em ação e sem enrolação. Com certeza, o marco de 2022, sem dúvida, foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que muitos de nós sabemos que desencadeou uma crise mundial em diversos setores da economia, e isso trouxe muita volatilidade para o mercado, também acabou ali elevando parte dos preços de commodity, gás, petróleo, que são produtos que a gente usa ali no dia a dia e que a gente conseguiu enxergar muito bem a dor no próprio bolso. Então, com essa subida dos preços das commodities e de forma geral, junto com o aumento ali de benefícios da população, justamente, a criação de mais dinheiro para colocar na economia, para pagar essa conta que tivemos durante o período da pandemia, esse problema que o governo solucionou. Porém, tudo isso acabou levando muitas economias a conhecerem uma inflação extremamente alta, no qual provavelmente gerações de gerações não haviam visto algo parecido com isso. Como, por exemplo, a inflação lá dos Estados Unidos, que atingiu um novo recorde em mais de 40 anos de história, chegando a uma inflação acima de 2 dígitos, e também na Europa, como também batendo recorde atrás de recorde da inflação. E o engraçado é que pela primeira vez na história, o Brasil está com menos inflação do que países desenvolvidos, como os Estados Unidos e na Europa. Não é para a gente comemorar tanto, porque o Brasil inteiro foi mal em 2022. E segundo vários analistas, essa crise iria acabar ali, a inflação iria acabar no final de 2020, depois falaram que ia acabar no final de 2022 e não acabou. Então, não está nem perto de acabar, Ou seja, é muito difícil a gente prever cenários como esse de melhora. E aqui no Brasil não é diferente. O Boletim Focus, divulgado bastante pelo Banco Central, ele acerta raramente para onde vai a Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, e também para onde vai a inflação. Historicamente, o Banco Central erra quase sempre. E a dúvida que fica aqui é: será que a gente chegou no pico da Selic do Brasil e mundial? A taxa de juros já chegou no pico? Ou será que a gente vai conseguir alcançar ali, controlar a inflação em 2023? Eu faço esses questionamentos e trago essa retrospectiva para justamente a gente não cair em nenhuma armadilha e achar que vai ser tudo certo, vai dar tudo lindo, maravilhoso em 2023 nos seus investimentos. Porque é muito difícil a gente prever esse cenário futuro. Mas não significa que a gente não pode se proteger. Isso tem como eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje também. Mas em termos gerais, o Brasil não está nada mal, mas não é porque a gente é a melhor economia do mundo. Não, longe disso. E sim porque as potências sofreram muito com essas crises e estão sendo ainda impactadas fortemente nos últimos tempos. Então, o que a gente pode esperar, Bruno, para os investimentos nos próximos anos, principalmente em 2023? Calma, vamos por partes porque muda bastante de cada setor. Primeiro, o mais simples de entender, que é os títulos públicos, que você entra lá no Tesouro Direto e faz investimentos emprestando o seu dinheiro para o governo, o investimento mais seguro de todo, Então, se a gente analisar ali os 11 títulos do governo e puxar um histórico nesses últimos meses, a gente consegue notar um aumento muito rápido ali das taxas e rentabilidades que o governo dá para a gente, como por exemplo lá, títulos do pré-fixado chegando a quase 14% de rentabilidade no ano. Pô, parece bastante. Mas o problema é que a gente tem uma expectativa da inflação aumentando e não diminuindo, e a incerteza ali da manutenção da taxa Selic. Então eu particularmente vou ficar de fora de qualquer pré-fixado, pelo menos até metade de 2023. Vamos acompanhar esse novo ministro, como que vai desenvolver a economia do Brasil, para depois sim, com a Selic diminuindo, a gente pré-fixar os nossos investimentos. E também justamente você pode se proteger dessa inflação que está muito alta, com investimentos de inflação mais 7% ao ano no Tesouro Direto, com outras formas de investimento. O problema desses títulos públicos ali federais é que eles são de longo prazo.
Então, por que eu prefiro CDBs? Porque você consegue colocar investimentos de curto e médio prazo, 1, 2 anos, que estão sim com uma rentabilidade melhor do que os títulos públicos e que tem prazos menores, o que te dá maior flexibilidade para ajustar ali a sua estratégia dos investimentos conforme o cenário brasileiro e mundial vai se alterando, que possivelmente vai acontecer isso nos próximos 2 anos, né? Então, ao invés de você pegar ali investimentos de 10 anos de IPCA mais 6, você pode optar por investimentos de CDBs, Certificado de Depósito Bancário, né, que você empresta para o banco e não para o governo, que vai render lá IPCA mais 8, IPCA mais 9% com prazo de 1, 2 anos. Faz muito mais sentido e a gente sempre posta aqui no canal, né, onde você consegue encontrar esses investimentos que rendem 1, 2, 3% a mais do que os títulos públicos. Então, em renda fixa, eu estou muito mais propenso a investir nesses títulos de 1, 2 anos de IPCA mais 8% e também pós-fixados de CDBs de 120% do CDI com prazo de 1 ano. Com certeza você vai ter uma baita rentabilidade em 2023 se fizer esses tipos de investimento. Tá, Bruno? E a Bolsa Brasileira? Tem gente falando que está muito barato. É verdade. Olha esse gráfico, historicamente, a gente nunca viu uma bolsa aqui do Brasil tão barato assim. Como assim, Bruno? Se você vê ali o preço das ações dividido pelo lucro que as empresas têm, tá muito baixo. Isso significa que a bolsa média ali do Brasil está muito barato. E se a gente puxar ali um histórico, está 40% mais barato que a média ali dos anos. E com certeza essa bolsa do Brasil muito barata vai chamar a atenção dos investidores internacionais, o que são quase 50% da nossa bolsa hoje. O que pode favorecer a rentabilidade da bolsa nesse ano, mas isso é um cenário, a gente precisa ficar muito atento, ter muita cautela por enquanto. E o que a gente tem que se manter longe, Bruno? O que a gente pode e não deve investir? Olha, estatais que podem sofrer grandes interferências políticas, como por exemplo ali a Petrobras, eu não entraria nessa. Empresa, sim, tá muito barata, a gente colocar ali o histórico, tá bem barato a Petrobras, gerou bons lucros, porém, se a nova gestão levar ali em consideração uma política própria de preço do barril do petróleo, todo o histórico ali dos anos bons vai ficar só no passado. Beleza. Então, que tipo de empresa eu procuraria ali na bolsa esperando uma inflação alta ainda em 2023? Com certeza, empresas de marcas muito fortes, empresas mais perenes, como, por exemplo, ali do setor de energia e das commodities. Vou dar um exemplo aqui de empresas muito baratas, a EDP Brasil, né? Transmissão, geração de energia, muito perene, muito estável, muito barato e está pagando bons dividendos. Pagou ali nos últimos 12 meses quase 11% de dividendos ali. E os indicadores da empresa super saudáveis. Então, o preço da ação dividido pelo lucro apenas de 5,3. Então, indicadores super bacanas, uma empresa perene e barata da bolsa. E também a Unip, a Unipar, né? Então tá muito barato, R$90 a cota e pagou nos últimos 12 meses em torno de 15% de dividend yield, pagou muitos dividendos e no mês ali tá caindo considerável, pode ser uma boa oportunidade de entrada. Os indicadores da empresa super saudáveis e o preço sobre o lucro, o PL, em torno ali de 5. Super barato, empresa perene, produtora ali de commodities para o setor industrial. E os amados fundos imobiliários, Bruno, os FIIs. Então, sem dúvida, os FIIs estão muito baratos. A Selic lá em alta, os FIIs, eles caem de valor, mas para aqueles investidores tranquilos pode ser interessante. O objetivo dele não vai ser um aumento expressivo do capital em 2023, e sim mais uma geração de renda de quem espera ali mensalmente os dividendos caindo da conta pode ser uma alternativa, principalmente fundos de papel, como por exemplo o HCTR11, o Hectare. Olha aqui na tela, então ele tem ali o preço de mais ou menos R$100, tá descontado o valor dele de 17%, então tá super barato, o P sobre VP tá em 0,83 e os últimos dividendos ali uma faixa de 1,11% no mês. Se a gente pegar os dividendos no ano, ultrapassou 16% de dividendos ao ano. E ele tem uma média de DI por mês de 1,38. Com certeza, mais ali do que a média de renda fixa. E só títulos de curiosidade, se você investisse nesse fundo particularmente
ali o valor de uma casa, mais ou menos uns 300 mil, você receberia R$ 3.300 por mês no último ano. Bem bacana. Mas é claro que você não vai investir todo um capital em apenas um fundo imobiliário. Você pode investir, se você tiver pouco dinheiro, em um fundo de fundo, como o SNCI 11. Então, ali dentro desse fundo de papel também, que o objetivo dele é pagar dividendos maiores do que outros fundos de tijolos, você vai ter uma diversificação melhor, porque dentro desse fundo vai ter outros fundos de papéis. Então, bem interessante também o dividend yield na média de 1% ao mês. Já os fundos de tijolo não devem performar tão bem assim em 2023, porque as expectativas é ainda de um juros alto e inflação alta para 2023. E os investimentos no exterior. É sempre bom a gente ter uma exposição ali no mercado americano. Eu gosto de deixar algo em torno de 10%, porque se a gente pegar historicamente, é um mercado que cresce muito mais do que o nosso, ele tem historicamente menos inflação, e se a gente pega a trajetória do dólar com o real, desde 94, né? Lá em 94 era de R$1 para $1. Depois, em 98 passou de 2 para 1, depois de 3 para 1, 4 para 1, agora 5 para 1, e tem gente projetando um dólar chegando de 6 para 1. Então, historicamente, o dólar vai se valorizando perante ao real, por isso que é interessante você também investir em dólar. E além disso, a bolsa lá fora tá muito barato, tá uma pechincha. Se a gente comparar, por exemplo, o S&P, que são as 500 maiores empresas, ações dos Estados Unidos, caiu em 2022 em média 18%, então podendo ser uma boa alternativa de entrada. E se a gente avaliar ali a Nasdaq, que é outra bolsa lá dos Estados Unidos, está caindo em torno de 30% no último ano. E o que isso sinaliza para a gente? Que o mercado lá fora está muito agitado, mas pode ser um bom momento de entrada ali para investimentos de médio e longo prazo. Já ia falar curto prazo, mas curto prazo, renda fixa, pelo amor de Deus, pessoal. E que empresas eu colocaria ali no meu radar que eu estou investindo hoje? Abri aqui a minha conta na Nomad, que eu posso investir aqui no Brasil, mas que é uma corretora lá nos Estados Unidos. É tudo dolarizado. Boeing, aviação, né? Construção de aviões. Alibaba, Bank of America tem um bom potencial. Tem um pouco de Chevron, General Motors aí de construção de carros também. Mas não é só investimento em ações, eu posso investir em commodities e também algumas proteções, alguns hedges, como por exemplo o Gold Trust, o Global Infraestrutura, que são ali investimentos em ouro, prata. Eu tenho também um pouco de criptomoeda, não estou investindo em todas, só um pouquinho em Bitcoin esse ano. Também tenho várias outras opções, tem no setor de tecnologia, Nvidia, no setor de saúde, a Pfizer, depois Rio Tinto, tem o T-Mobile, Taiwan, Wells Fargo, tem muito mais opções de investimentos lá fora, aqui do Brasil, como a gente viu historicamente, a Bolsa dos Estados Unidos também tá barata. E se você quiser investir lá nos Estados Unidos, você pode e deve usar o nosso cupom exclusivo aqui do Capital Investidor, que é o cupom Investidor20. Então você abre ali a tua conta, a gente deixou aqui o link também na descrição, você abre a tua conta, coloca Investidor20 e você pode ganhar até $20 de cashback na sua primeira remessa para fazer investimentos da sua conta de investimento. Veja todos os detalhes aqui embaixo que pode mudar algumas regrinhas, combinado? Chegando no final, eu lembro que eu não sou o dono da verdade, então por isso eu quero ver nos comentários aqui o que vocês acharam daquilo que eu falei, no que vocês concordam e no que vocês discordam e o que vocês vão fazer para esse ano, porque assim eu aprendo com vocês, assim como vocês aprendem comigo, combinado? E se você ainda não é inscrito no canal, não perde essa chance, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente aqui nesse ano a gente vai colocar muita coisa boa de investimento para você aproveitar. Esse é o Capital Investidor, te espero numa próxima e tchau!